E aí, galera, como é que vocês estão, gente? Fala a verdade. Como que vocês estão? Vamos lá para mais uma aulinha? Vamos? Olha lá, ó. Aula 7. Simbora. Muito bem, no livro de vocês está desta forma assim, ó. Uma só voz. Bem, hoje nós vamos falar de música. Adoro música. Uma só voz, porque a ideia é cantar juntos com uma intenção apenas. Vamos acompanhar o que os autores disseram, olha só. Já houve vários projetos que uniam músicos em torno de uma causa humanitária. Começou a sacar qual que é esta intenção de cantar juntos? Causa humanitária, que é ajudar as pessoas. A música tem esse poder porque está presente em todas as regiões e épocas da humanidade. A música talvez seja a arte mais universal, a que consegue chegar mais próximo do coração das pessoas e de uma grande quantidade maior de pessoas. Por isso a música é muito utilizada pelos artistas para angariar fundos e também ajudar as pessoas em causas humanitárias. E geralmente isso é feito de várias maneiras. Antigamente faziam-se festivais, e até hoje esses festivais humanitários ainda existem. Os organizadores desses festivais convidavam os grandes artistas, os maiores da época, e promoviam grandes eventos, muitos deles televisionados. E evidentemente que todo o dinheiro arrecadado dos patrocinadores iam para entidades carentes escolhidas pelo festival. Como eu disse, no Brasil e no mundo existem muitos festivais humanitários até hoje. Na miséria causada pela pandemia do coronavírus, os artistas em geral, principalmente os artistas da música, inovaram fazendo lives. Essas lives pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, ajudaram muitas pessoas por conta de doações e também pelos patrocinadores destas lives. Mas vamos dar uma olhadinha agora em alguns festivais humanitários que aconteceram pelo mundo e alguns que ainda acontecem. Bom, esse aqui é o Live Aid. O Live Aid foi um festival de rock realizado em 13 de julho de 1985. O evento foi organizado com o objetivo de arrecadar fundos a fim de acabar com a fome na Etiópia. Até hoje, esse festival talvez seja reconhecido como o maior festival humanitário que o mundo já teve. Apenas Michael Jackson e Stevie Wonder não estiveram nesse festival, por razões ignoradas. Até hoje não se sabe o que aconteceu exatamente. Uns dizem que foi por conta de agenda dos músicos que não batiam, eles não podiam comparecer por conta de compromissos maiores. Outros dizem que foi porque tinham muitos artistas brancos nesse festival e foi uma forma de protesto por falta de negros no festival. Mas isso são suposições. Agora, você sabe onde fica esse país chamado Etiópia? Bom, aqui nós temos o mapa mundi, tá? Aqui nós temos a América, tá aqui os Estados Unidos, Canadá, México, Brasil, né? Atravessando o Oceano Atlântico, a gente chega nesse continente aqui, que é o continente africano. E é nesse continente africano que fica o país chamado Etiópia. Lembrando mais uma vez que o continente africano tem 54 países. Aqui nós temos a Europa, a Ásia e a Oceania. São 5 continentes. E a Etiópia fica aqui, no continente africano. Aqui nós temos o mapa da Etiópia, em tamanho maior. Aqui a bandeira
da Etiópia, né? A Etiópia tem a capital Addis Ababa, a população é de 109,2 milhões de habitantes em 2018, a língua oficial é a língua amárica, o governo é uma democracia, porém parlamentarista. Está aqui, ó, o mapa agora da Etiópia, né? É um país que fica bem no cantinho, assim, do continente africano, porém, ele não tem acesso ao mar, por incrível que pareça. Está bem próximo aqui, ó, né? Aqui tem o Golfo de Aden, aqui um pouco para cima tem o Mar Vermelho, mas ele é cercado por países, ó, Eritreia, Sudão, Quênia, Somália, Djibouti, mas é um país até relativamente grande, mas não tem acesso ao mar. E é um país bastante pobre, infelizmente. É um país que passa por muitas dificuldades financeiras. Porém, é pobre pela desigualdade social, mas o país é riquíssimo em termos de turismo e também outras riquezas naturais. Aqui nós vemos, talvez, o maior ponto turístico da Etiópia, né? Vamos ver do que se trata isso daqui. Olha só, a Etiópia é um país de relevo irregular e sem acesso ao mar. Relevo irregular é quando tem muitas montanhas, muitos morros, não tem muita planície. Com achados arqueológicos que remontam a mais de 3 milhões de anos. 3 milhões de anos, quer dizer, já existia uma população ali naquele local. Podemos dizer até que talvez a população humana da Terra tenha surgido naquela região. Trata-se de uma região de cultura antiga. Então você imagina a riqueza arqueológica desse país. Entre seus locais mais importantes está Lalibela. Olha só que nome mais lindo, Lalibela. O dia que você tiver uma filha, você pode pôr esse nome nela, Lalibela. Bonito nome, né? Com suas igrejas cristãs esculpidas na pedra, que datam dos séculos 12 e 13. Bom, então é uma região que existe essa igreja, que a gente vai ver, que eu vou falar um pouquinho dela, que foi construída no século 12 e 13, quer dizer, entre esses dois séculos. O século 12, como vocês sabem, vai de 1100 a 1200, e o século 13 vai de 1200 a 1300. Portanto, é entre 1100 e 1300 depois de Cristo é que essa igreja foi construída. Bom, não sei se dá para observar nessa imagem aqui, mas aqui é um buraco no chão. Lá naquela região não tem muita planície, então eles tinham que cavar um buraco no chão para poder erguer os seus monumentos. Então, nessa região de Lalibela, eles cavaram esse buraco enorme aqui na rocha e fizeram essa igreja sensacional. Olha só, isso é tudo esculpido na pedra. Tem uma pessoa aqui sentada, que nós vemos uma escada, a entrada principal da igreja. Aqui em cima da igreja, o teto é em forma de cruz, que é o símbolo cristão, né? Então imagina só, que coisa maravilhosa isso daqui. O que intriga é que nessa época não existia energia elétrica, e os engenheiros atuais acham que é meio difícil ter construído isso sem ferramentas próprias elétricas que pudessem moldar a pedra e, evidentemente, cavar esse buraco enorme. Então vamos voltar aqui e continuar falando do maior festival humanitário que o mundo já viu, o Live Aid, que na verdade foram feitos 2 shows. Então, os concertos, né, os shows,
foram realizados em Londres, que é a capital da Inglaterra, com uma plateia de aproximadamente 82 mil pessoas. E na Filadélfia, nos Estados Unidos, com aproximadamente 99 mil pessoas. É gente pra caramba, né? E esses shows foram transmitidos ao vivo pela televisão na época. Foi uma das maiores transmissões em larga escala por satélite e de televisão de todos os tempos. Estima-se que quase 2 bilhões de espectadores em mais de 100 países tenham assistido à apresentação ao vivo. Bom, você falar de um alcance nestas proporções no dia de hoje é uma coisa até natural. Mas um alcance desse, pela televisão, ao vivo, em 1985, nós estamos no ano 2020. Então, fazem 35 anos que aconteceu essa transmissão ao vivo pela televisão. Que nós podemos ver o palco enorme, né? Muito grande, ó, as pessoas aqui. E aqui algumas personalidades, né? Alguns cantores que se apresentaram no festival, como é o caso aqui do Freddie Mercury, né? Que é o vocalista da banda Queen. Agora, no Brasil tem também grandes festivais humanitários. Vamos conhecer um agora. Vamos ver aqui esse festival que chama Curitiba. Sim, Curitiba. Bom, vocês conhecem a cidade de Curitiba, que fica ali no leste do Paraná. Mas esse festival chama Curitiba, né? Porque a tradução da palavra é legal. Legal. Então é um festival legal. E é evidentemente que esse festival acontece aonde? Na cidade de Curitiba, claro. É um mundo mais cool, legal. Começa em Curitiba, com um festival que une música, moda, arte, gastronomia e, claro, sustentabilidade. Quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de coisas humanitárias, que é algo que é bom para você, para mim, para todos. O evento conta com diversas medidas sustentáveis, entre elas reciclagem do lixo gerado, cenografia feita com material reciclado, utilização de copos retornáveis. Quando fala cenografia de material reciclado, sim, são os palcos e o cenário, o fundo também dos palcos, todos feitos com materiais reciclados. Além de distribuição de água gratuita e disponibilização de lixeiras adequadas para a separação do lixo. Além de tudo isso, o festival é um dos únicos eventos mundiais que possui 100% dos gases compensados, o que é feito através da aquisição de créditos de carbono de projetos socioambientais. Calma, vamos dar uma pincelada aí rapidamente, porque o ideal seria que você perguntasse para o seu professor de ciências. Mas eu vou explicar por cima o que é esse negócio de gases compensados através de créditos de carbono. Calma aí, você vai saber. O crédito de carbono é um certificado eletrônico que é emitido quando há diminuição de emissão de gases que provocam o efeito estufa. Não é apenas o CO2, tá? Que é aquela fumaça que sai do escapamento do carro. São todos os gases tóxicos que fazem buracos na camada de ozônio. Um crédito de carbono equivale a 1 tonelada de CO2, dióxido de carbono, que deixou de ser emitido para a atmosfera. É como se você pegasse todos aqueles gases, toda aquela fumaça que sai das indústrias e condensasse isso de uma forma que pudesse virar blocos, como se fossem blocos de gelo. Fizesse aquilo ficar sólido.
e pudesse ser pesado. Então agora você imagina 1 tonelada de CO2 que é jogado na atmosfera em forma de gás, sendo evitado por um evento, ou por uma indústria, ou por um país. É muito e merece ganhar este certificado, esse diploma virtual que vale dinheiro. Empresas que conseguem diminuir a emissão de gases de efeito estufa obtêm esses créditos, podendo vendê-los nos mercados financeiros. Sim, sim, pode vendê-los. Vira dinheiro. Quem vai comprar isso? Presta atenção. Os créditos de carbono são considerados commodities, mercadorias negociadas com preços estabelecidos pelo mercado internacional. Você já deve ter ouvido essa palavra no jornal, aí, commodities, commodities, commodities. Commodity é todo tipo de mercadoria negociada internacionalmente com preços estabelecidos pelo comércio internacional. E esse certificadozinho aí não é diferente. Estes créditos geralmente são comprados por empresas no exterior que têm metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito estufa, mas não conseguem atingir o patamar determinado. A compra dos créditos permite-lhes manter ou aumentar suas emissões. Ou seja, empresas que poluem acima do limite permitido pelo Protocolo de Quioto pagam pela poluição adicional que geram, remunerando as atividades que reduzem as emissões de gases. Bom, o Protocolo de Quioto é um protocolo que foi assinado pelos maiores países poluidores do mundo e que eles estipularam metas. Todos os países que poluem demais têm que poluir num determinado nível. Se passar daquele nível, eles não pagam multa. Não pagam multa. Eles compram créditos de empresas e de países que conseguiram abaixar essa meta. Poluir menos. Então vamos supor que uma empresa no Brasil tinha uma determinada meta. Ela, além de não chegar nessa meta, ela ainda conseguiu abaixar, ela conseguiu poluir menos. Ela tirou, por exemplo, 2 toneladas de CO2 do ar. Ela deixou de jogar 2 toneladas de dióxido de carbono na atmosfera. O que aconteceu com essa empresa brasileira? Ela ganhou 2 certificados. 2 certificados desses que são chamados de créditos de carbono. Oh, parabéns! Mas e daí? E daí que isso é dinheiro. Por que é dinheiro? Porque vamos supor que tem uma empresa nos Estados Unidos que não conseguiu atingir a meta e, pelo contrário, ultrapassou. Então, o que ela faz? Ela compra da empresa brasileira, que conseguiu diminuir 2 toneladas, ela compra esses créditos lá da empresa brasileira. Sim, meu amigo, isso é feito na Bolsa de Valores. Já ouviu falar da Bolsa de Valores? Então, é na Bolsa de Valores que são negociadas estas, vamos dizer, essas moedas, esse dinheiro virtual. Um deles é chamado de créditos de carbono, mas na verdade são commodities. Então, uma dessas commodities é o crédito de carbono que a empresa brasileira vende para aquela empresa dos Estados Unidos que poluiu além da meta. E o que acontece? Essa empresa ela vai poder continuar, sim, poluindo, só que para isso ela compra de empresas que conseguiram diminuir das emissões de gases dessa empresa. Isso influencia outras empresas também a não chegar na meta, quer dizer, a economizar, a deixar de poluir o ar ou a atmosfera para conseguir esses créditos e vender para empresas que não conseguem chegar nessa meta e até ultrapassam.
E se essas empresas precisarem, além de ultrapassar a meta, quer dizer, poluir muito mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais, elas podem. Só que para isso elas têm que comprar mais créditos de outras empresas que conseguiram, além de não chegar na meta, diminuir cada vez mais. Outro festival muito importante humanitário é o Rock in Rio. Sim, por um mundo melhor, que acontece no Brasil e também em Portugal. O Rock in Rio, como vocês podem ver na imagem aqui, esse aqui é o logotipo, né, do festival. Bom, o Rock in Rio é um dos maiores festivais brasileiros. Além, evidentemente, de contar com shows imperdíveis, levanta a bandeira por um mundo melhor, através do programa Amazônia Live, que promove diversas ações durante o evento. Certificado na norma internacional ISO 20121, Sistema de Gestão de Eventos Sustentáveis, o evento já adotou em suas edições ações como compensação de emissão de gás carbônico através do plantio de árvores e patrocínio de projetos ambientais, gestão de resíduos, oferecimento de transporte coletivo ao público, além do reconhecimento de ações sustentáveis feitas por parceiros. Tudo que o ISO padroniza no mundo tem um número específico. Nesse caso, o ISO 20121 é um número que padroniza a questão das gestões desses eventos sustentáveis que existem pelo mundo. E os eventos sustentáveis que existem pelo mundo, por exemplo, esses festivais humanitários, que conseguem chegar nesse padrão estipulado pelo ISO, que no caso é o 20.121, ganham este certificado ISO, que evidentemente vangloria aquele evento. Quer dizer, aquele evento está dentro dos padrões ISO. E não é fácil chegar nesse padrão ISO. Em caso de eventos humanitários, tem uma série de coisas que têm que ser abordadas dentro destes festivais, dentro desses eventos. Bom, outro grande festival que acontece pelo mundo, um festival humanitário, é o Oya Festivalen, que acontece na Noruega. Mas e aí? Onde fica a Noruega? Lá aqui nós temos o Mapa Mundi, né? Como vocês podem ver, aqui nós temos a América, o Brasil está aqui a África, Oceania, nós temos aqui a Ásia e aqui a Europa. Então temos aqui Portugal, Alemanha, Itália, Hungria e aqui, bem aqui, ó, nesse azulzinho aqui, nós temos a Noruega, bem ali no extremo norte da Europa. Será que faz frio lá? Ó, não deu para ver direito, aquela imagem não estava muito legal, então a gente ampliou aqui, tá? O mapa da Europa. Aqui nós temos o norte da África aqui, né? Então, aqui, já entrando a Itália, Espanha, Portugal, França, Alemanha, Dinamarca, né? Aqui, ó, a Suécia, né? E aqui a Noruega. Fica bem aqui, ó, né? No extremo norte aqui da Europa. Olha só, imagens aqui da Noruega. Olha que paisagem muito bonita. Olha que barco legal, né? O que será esse barco aqui, né? Vamos ver aqui, ó. A Noruega é um país escandinavo que abrange montanhas, geleiras e fiordes litorâneos profundos. E, evidentemente, os fiordes litorâneos que eu falei são justamente essas crateras aqui, onde tem a entrada do mar, né? Forma essas grandes montanhas aqui, né? São os fiordes. Nós temos Oslo, que é a capital da Noruega, que é uma cidade cheia de áreas verdes e
Museus, que é um museu da Noruega onde tem esse navio, né? Uma embarcação viking, né? Sim, navios vikings preservados do século IX são exibidos no Museu do Navio Viking de Oslo. Bom, nós estamos em 2020, né? Olha só, século IX vai aí de 800 a 900 depois de Cristo. A população da Noruega gira em torno de 5 milhões, tá? Só para você ter uma ideia, o Brasil, nós estamos aí aproximadamente 210, 211 milhões de pessoas. Então, é um país de 5 milhões, é um país bem, não é tão populoso, né? Justamente por conta, evidentemente, do frio, né? É muito frio lá, né? A moeda é chamada coroa norueguesa, continente europeu, a língua oficial é a língua deles, uma língua própria do país, é a língua norueguesa, e o governo é o parlamentarismo, né, que é o Estado unitário, monarquia parlamentarista. Então temos um rei, evidentemente, mas que o parlamento, né, o Congresso, né, os deputados, eles têm um poder também muito grande dentro desse governo. Aqui nós estamos vendo uma área turística, né, da Noruega, bastante interessante, que são essas casinhas coloridas, né, de madeira, bem peculiares da região, né, que estas aqui especificamente ficam na cidade de Bergen. Bom, só lembrando que nós estamos falando um pouco da Noruega por causa daquele festival de Øya Festivalen. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre o festival musical, tá? Mas a Noruega é um país também que é famoso pela pesca, pelas trilhas e pelo esqui, especialmente nos resorts, né, que existem lá, mais especificamente nesse resort famoso, que é o resort de Lillehammer. É uma cidade que tem esse resort muito famoso aí, belas montanhas, né, belas geleiras propícias para praticar o esporte chamado esqui, esquiar na neve, bom demais. Estou voltando a falar um pouquinho mais sobre este festival, né? Aqui nós temos o cartaz, esse aqui é o cartaz, um dos cartazes do festival, aqui é uma foto de um show. Então esse festival na Noruega, chamado de Øya Festivalen, é um festival determinado a fazer a festa mais verde do planeta. Sim, um dos países mais frios está fazendo uma festa em homenagem ao verde do planeta. Então o festival adota iniciativas sustentáveis desde a geração de energia até a comida servida no evento, que é 100% orgânica e vegetariana, além de ser servida em pratos comestíveis. Bom, uma comida vegetariana é aquela comida que não tem nenhum produto de origem animal, nenhum tipo de carne, apenas vegetais. Frutas, legumes e assim vai. Sim, os pratos são também vegetarianos, são também comestíveis. Provavelmente assim, parecido com uma casquinha de sorvete, um pouco mais grossa, né? O transporte público para o evento é o que menos emite CO2 no continente. Quer dizer, no continente europeu, evidentemente, né? Que é o continente que abriga a Noruega. Então, assim como o Rock in Rio, o Øya Festivalen também oferece transporte público para as pessoas irem até o festival e deixarem, evidentemente, os seus carros em casa, evitando que haja uma emissão de gases tóxicos na atmosfera. O uso de bikes também é incentivado através do oferecimento
de uma oficina gratuita para reparos. Assim como no Rock in Rio também tem pistas específicas para ciclistas chegarem de uma maneira mais confortável até o Festival Rock in Rio. E de quebra, ficando redundante, se a bike dessas pessoas que vão até o festival se quebrarem ou tiverem algum problema, tem lá uma oficina de plantão para resolver o problema de forma gratuita. Bom, vocês viram então esses festivais humanitários pelo mundo, né, que existem e que proporcionam grandes quantidades de benefícios à humanidade. Mas, em 1985, o projeto USI, USA, For Africa, Estados Unidos para a África, reuniu 45 artistas para gravar uma canção composta por Michael Jackson, nascido em 1958, morto em 1909, e Lionel Richie, nascido em 1949, e nesse ano de 2020 ele ainda é vivo. Essa música é chamada de We Are the World. We Are the World, quer dizer, nós somos o mundo. O dinheiro arrecadado com a venda da canção foi destinado à Etiópia, que a gente já viu, né? Esse país maravilhoso, mas com uma população também muito pobre, uma desigualdade social muito grande, que vivia uma crise humanitária entre 1983 e 1980. Percebe-se que aquele festival, o Live Aid, né? E também essa música que Michael Jackson reuniu esses artistas, esses 45 artistas, para gravar essa canção em prol da Etiópia, foi no mesmo ano. Apesar que a música ela foi gravada depois do festival. Michael Jackson não participou do festival. Então, não sei, é uma suposição. Talvez ele tenha se sentido na obrigação, pelo fato de não ter participado do festival, ele se sentiu na obrigação de fazer alguma coisa também pela Etiópia. E criou essa canção juntamente com Lionel Richie, chamando esses 45 artistas para participar, e foi também um grande feito humanitário através da música. Mas quem é Michael Jackson? Tenho certeza que você sabe. E quem é Lionel Richie? Lionel Richie talvez você não conheça. Vamos conhecer então um pouquinho mais sobre esses artistas. Michael Jackson é esse cidadão aí, né? O nome dele completo é Michael Joseph Jackson. Michael Joseph Jackson. Bom, ele nasceu em Gary, né, uma cidade dos Estados Unidos, na data do meu aniversário, 29 de agosto. Também nasci dia 29 de agosto, só que eu nasci em 1977, ele nasceu em 1958. E morreu na cidade de Los Angeles, também nos Estados Unidos, em 25 de junho de 2009. Foi um cantor, compositor e dançarino estadunidense, quer dizer, dos Estados Unidos, apelidado de Rei do Pop. Ele é considerado uma das figuras culturais mais importantes e influentes de todos os tempos e um dos maiores artistas da história da música. Bom, então se você gosta um pouquinho de música, é possível que você conheça Michael Joseph Jackson. Michael Jackson. E Michael Jackson compôs aquela canção, We Are the World, juntamente com esse cidadão aqui. Sim, ele também fez a música junto com Michael Jackson. Também é um grande cantor, chamado Lionel Brockman Rich Jr. Sim, mais conhecido como Lionel Richie.
Lionel Richie nasceu em Tuskegee, nos Estados Unidos, em 20 de junho de 1949. Mais conhecido por Lionel Richie, é um cantor e produtor musical norte-americano. Bom, produtor musical é que produz uma canção, que cria os arranjos, que escolhe quais são os instrumentos musicais que vão compor aquela canção, que evidentemente depois participa de mixagens, masterização, enfim, a arte final da música. Foi membro da banda The Commodores, sim, The Commodores, e vendeu mundialmente mais de 100 milhões de discos em sua carreira solo. Em 2017, foi condecorado na 40ª Honrarias Anuais do Centro Kennedy, do inglês Annual Kennedy Center Honors, um dos prêmios mais prestigiados da cultura norte-americana. Se fosse o Oscar no cinema, mas é o Oscar da cultura, que envolve todo tipo de arte. Um prêmio extremamente importante e muito cobiçado por todo tipo de artista, principalmente norte-americano. Bom, então nós já sabemos que o dinheiro arrecadado com a venda, né, dos discos, onde possuía esta canção, foi para a Etiópia, que vivia uma crise humanitária, né, principalmente pela seca e uma intensa guerra interna, uma guerra civil, uma guerra dentro do próprio país. A letra da canção, We Are the World, fala de mudança de atitude para ajudar pessoas em situação de miséria absoluta. Bom, aqui nós temos alguns artistas, né, que participaram dessa música, inclusive nós vemos aqui, né, o Stevie Wonder, que não participou daquele festival Live Aid, tá? Que a gente não sabe exatamente por quê, que eu expliquei, talvez seja pelo fato de ter poucos negros naquele festival e ele fez um protesto, ou por conta da agenda, né? E nós temos aqui o Michael Jackson, né, que também não participou daquele festival, que foi o maior festival humanitário, né? E tem outros artistas aqui que também não participaram, mas que esses dois, na época, eram muito famosos e tinham que ter participado daquele festival. Michael Jackson, talvez por conta desse protesto, né? Porque se percebe que nessa canção, a maioria são negros, né? Tem mais cantores negros do que brancos que participaram desta canção. Desses 45 artistas, tem mais negros. Então, talvez fosse realmente um tapa de luva de pelica para os organizadores daquele festival, dizendo assim, olha, nós não participamos daquele festival, mas fizemos uma canção com 45 artistas também muito importantes, porém, a maioria negros. E foi, com certeza, uma das canções mais emblemáticas do mundo e que arrecadou milhões de dólares também naquela ocasião para a Etiópia. Bom, vamos ver um pouquinho aqui dessa canção, a canção We Are the World, né? Nós somos o mundo. Na época, reuniu 45 dos maiores nomes da música norte-americana para gravá-la. Mas veja bem, a maioria eram negros. Esta é uma suposição, tá? Uma suposição não só minha, mas de alguns críticos musicais que acreditam, sim, que Michael Jackson, Lionel Richie, que também não participou daquele festival, e Stevie Wonder tiveram a ideia de gravar essa música para ajudar também a Etiópia no mesmo ano do festival Live Aid, porém com uma quantidade maior de artistas negros que tinham, evidentemente, uma relevância também muito grande na época e que não foram convidados pelos organizadores daquele grande festival. Por isso que está dizendo aqui que, evidentemente, né, que foram
inspirados, né, essa canção pelo festival Live in Aid, que eu acabei de falar, reuniu dezenas de astros da música mundial. Então nós temos o Michael Jackson, o Lionel Richie, que convocaram um supergrupo de artistas em evidência na época, porém mais negros. O single, quer dizer, a canção, o álbum e também o videoclipe da canção renderam cerca de 55 milhões de dólares, que com certeza na época era uma quantia significativa. A vendagem atingiu 7 milhões de cópias só nos Estados Unidos. Quer dizer, somente dentro do país, dentro dos Estados Unidos, vendeu 7 milhões de cópias. Imagine no mundo inteiro que não tem uma contagem precisa. Então essa canção tornou-se um dos singles, né? Quer dizer, um dos sucessos, um dos discos mais vendidos de todos os tempos. Sim, até hoje no mundo não houve uma música que tivesse uma vendagem, um sucesso maior do que We Are the World. A canção foi lançada em 7 de março de 1985, com single único, quer dizer, com uma música única dentro do disco. Naquela época tinham chamados LP, não era CD, música MP3, nada disso, era LP. Tá? Era bem, era de plástico, né, grandão assim. Nesse caso aqui ele era pequenininho, porque só tinha uma música só. E a capa desse LP é essa aí. Foi também o primeiro single, quer dizer, a primeira música de sucesso certificado com platina múltipla e platina quádrupla. Vocês hoje em dia ouvem muito menos falar sobre isso, mas na época se falava muito. Quando se vendia muito um disco ou um CD, se dizia que tinha uma quantidade X de CDs ou de discos vendidos que tinha uma classificação. Era disco de ouro, disco de platina, disco de diamante. Né? Então, enfim, era como se fosse um certificado que você colocava na parede ali, né, que representava ali que você teve essa expressiva venda de discos. E era em formato realmente de um disco, assim, ó, que era dourado, se fosse de ouro, que era, sei lá, prateado, se fosse de prata ou de platina, enfim. Olha só, nos Estados Unidos, esse órgão aqui, eles organizaram, tá? Hoje, 2020, nós estamos em 2020, tá? Nos Estados Unidos funciona assim, tem um disco de prata, tá? Que aqui não tem uma quantidade, porque é menor do que o disco de ouro. Tá? Então, o disco de prata não tem, então eles contam a partir do disco de ouro. Depois nós temos o disco de platina, depois nós temos o disco de diamante. Então, para um artista conseguir um disco de ouro, que é esse certificado, ele tem que vender 500 mil cópias de um disco ou de um CD. Hoje em dia está mais difícil isso aí, porque as músicas são comercializadas em plataformas digitais pela internet. Praticamente não tem mais venda de discos e CDs, é a matéria física. Mas, então veja bem, 500 mil cópias para conseguir um disco de ouro nos Estados Unidos. Para conseguir um disco de platina, 1 milhão de cópias. 1 milhão de cópias. Então veja bem, aqui tinha platina quádrupla. Esse disco, em 1985, né, vendeu platina quádrupla, quer dizer, vendeu 4 milhões de cópias, tá? Desse disco aqui, lógico. Mas teve platina múltipla, quer dizer, chegando a 7 milhões apenas nos Estados Unidos. Tá? 7 milhões nos Estados Unidos, claro, uma vendagem muito expressiva, que deve ter ultrapassado os 10 milhões de cópias, mas não conseguiu ter uma vendagem computada. Tá? Mas se tivesse chegado a 10 milhões de cópias vendidas, computadamente falando, teria ganhado o disco de diamante. Esse disquinho aí, ó,
com uma música apenas. Isso nos critérios adotados nos Estados Unidos. No Brasil, também não tem disco de prata, tem a partir do disco de ouro. No Brasil, lógico, o poder aquisitivo brasileiro é menor, então, para você conseguir um disco de ouro no Brasil, você tem que vender 40 mil discos, 40 mil CDs físicos. Para conseguir um disco de platina, 80 mil. Tá? E para conseguir um disco de diamante, 300 mil cópias você precisa vender no Brasil. Então vamos finalmente ouvir a canção We Are the World. Você já deve ter ouvido essa música, mas agora você vai conferir, inclusive com a legenda. Procure ver ali a tradução da letra, que é simplesmente maravilhosa. Você pode também estar encontrando essa canção no YouTube com esse link. Vamos lá, se delicie. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day. Just you and me. Well, send them your heart, so they know that someone cares, and their life will be stronger and free, as God has shown us by turning stone to bread. And so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. When you're down and out, there seems no hope at all. But if you just believe, there's nowhere we can fall. Well, let's realize, oh, that a change can only come when we stand together as one. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. Oh, make a better day. Just you and me. E aí, gostaram da música? Linda, né? Bom, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado e até a nossa próxima aula. Valeu!